Nesse vídeo você vai ver a história de um dos maiores empreendedores da história da humanidade e que revolucionou o setor tecnológico, o Steve Jobs. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Histórias que Motivam. E dessa vez a gente vai ver a história do Steve Jobs. E como eu já falei no primeiro vídeo desse quadro, que foi com o Cristiano Ronaldo, o objetivo desses vídeos é pegar histórias de pessoas que conquistaram diversas coisas na vida e contar um pouco da história delas, contar um pouco dos bastidores que muita gente não tem nem ideia do que aconteceu. Isso porque muitas vezes a gente vê o sucesso que essa pessoa tem, a posição que ela ocupa ou ocupou, e não percebe o tanto de trabalho que teve envolvido nisso, o tanto de dedicação, o tanto de foco. E em muitos casos eles tinham condições muito parecidas com as nossas, até mesmo piores. Então se eles conseguiram conquistar diversas coisas na vida, por que a gente não vai conseguir? E no segundo vídeo desse quadro a gente vai falar sobre a história de vida de um dos maiores empreendedores e revolucionários da história da humanidade, o famoso e polêmico Steve Jobs. Inclusive, assiste esse vídeo até o final, porque lá eu vou te mostrar alguns conselhos de vida do Steve Jobs que merecem ser escutados com muita atenção, porque muitas vezes a gente esquece dessas coisas e são coisas extremamente importantes. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, vamos colocar uma meta de 500 likes nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se você já for inscrito, verifica o sininho das notificações, porque tem vídeo novo toda terça e sábado, e com o sininho ativado você recebe notificação assim que o vídeo sai. Então, sem mais delongas, vamos ver a história de vida do Steve Jobs, e você vai perceber que ele teve que fazer diversas escolhas na vida dele que possibilitaram ele chegar onde chegou. O Steve Paul Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955. Ele era filho biológico do Abdul Fattah Jandali e de Johanna Schiabi. Se eu errei algum dos nomes, me perdoa, porque os nomes são difíceis mesmo de falar. Mas ele foi adotado por Paul e Clara Jobs, que era um casal de classe média e morava em Mountain View, na Califórnia. Desde pequeno, Steve Jobs viu seu pai montar e desmontar diversos aparelhos eletrônicos na sua garagem. Então ele sempre teve esse interesse em eletrônica. E depois que ele formou no ensino básico, que seria mais ou menos o nosso ensino fundamental, ele cursou a Hampstead High School de 1968 a 1972. E foi nessa época que ele conheceu o Steve Wozniak, que estudava na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e era especialista em fazer e programar circuitos integrados. Você já viu mais ou menos para onde está caminhando isso, né? Depois de ter finalizado o ensino médio, Steve Jobs se matriculou na Reed College. Lá ele tinha alguns hábitos, digamos assim, meio esquisitos, como de não tomar banho e andar descalço pela faculdade. Depois de 6 meses ele acabou abandonando o curso, mas conseguiu autorização para permanecer frequentando a aula como ouvinte. E entre essas aulas ele gostava de frequentar a aula de caligrafia, que anos mais tarde influenciou a tipografia do Macintosh. Steve Jobs dizia que ter desistido da faculdade foi a melhor coisa que ele fez, porque possibilitou com que ele realmente fizesse o que ele queria fazer. Em 1974, o Steve Jobs conseguiu seu primeiro emprego como designer de videogames na Atari, e depois de alguns meses ele foi para a Índia fazer uma jornada espiritual. E agora a gente finalmente entra na parte da criação da Apple. A partir de agora eu quero que você preste bastante atenção no crescimento meteórico que a Apple e o Steve Jobs tiveram graças a inovar totalmente o mercado. A Apple foi fundada em 1976 com o objetivo de comercializar o computador criado pelo Wozniak poucos meses antes, mais precisamente em março de 1975. E ele criou esse computador quando viu um folheto de um microprocessador, e ele teve a ideia de colocar junto com esse microprocessador um teclado e uma tela no mesmo pacote, e o que você colocasse nesse teclado ia aparecer na tela. Essa foi a ideia dele. Quando o Wozniak mostrou o aparelho para o Jobs, ele ficou fascinado e conseguiu convencer o Wozniak a comercializar esse produto. Eles decidiram fundar a Apple juntando uma terceira pessoa que era mais velha e mais experiente para poder ajudar eles com o negócio. Essa pessoa era Ronald Wayne, que era parceiro de trabalho do Wozniak na Atari. E nascia ali o Apple One. E a divisão da empresa ficou sendo 45% para o Steve Jobs e para o Wozniak e 10% para o Wayne. Só que ele acabou vendendo esses 10% dele para os outros sócios pouco tempo depois por cerca de $800. Você acha que ele se arrependeu desse negócio? Olha só, a Apple foi criada em 1976, e em 1977 ela já estava criando o Apple II, que apresentava também um mouse e um disco rígido interno. E com o passar dos anos, as criações do Jobs e do Wozniak revolucionaram a indústria dos computadores, tornando as máquinas menores e, olha só que ironia, mais baratas. Bem diferente de agora, que o preço do iPhone 12 pode bater R$14 mil. Em janeiro de 1984, a Apple já estava sendo uma empresa bem consolidada e foi apresentado o primeiro Macintosh. E a apresentação teatral desse equipamento
equipamento deixou o público surpreso e encantado. Então Jobs tirou um Macintosh numa bolsa, conectou um teclado, um mouse, tirou o disquete da sua camisa e colocou na unidade de disquete do Mac. Deu som de carruagem de fogo, o Mac apresentou na sua tela o escrito Macintosh, inicialmente na horizontal e depois descendo na vertical. Em seguida aparece a frase insanamente grandioso, sendo escrito de forma cursiva, e logo em seguida são apresentados alguns prints dos softwares do Mac, como o Quick Draw. E uma surpresa no final causou ainda mais excitação no público que já estava muito entusiasmado. O Macintosh foi o primeiro computador a se apresentar. Isso mesmo, se apresentar. Ele se apresentou. Com uma voz eletrônica, ele chegou e falou a seguinte frase: "Olá, eu sou o Macintosh. É ótimo sair daquela bolsa, com certeza. Eu estou acostumado a falar em público, mas quero compartilhar uma máxima que me ocorreu quando conheci o IBM de grande porte. Nunca confie em um computador que não consigam levantar. Gosto de falar claro. Mas agora eu quero sentar e ouvir. Assim, é com muito orgulho que apresento um homem que tem sido como pai para mim. Steve Jobs." O final dessa apresentação gerou 5 minutos de aplausos contínuos. E aí a Apple estourou de vez, já estava com um rumo determinado. E o sucesso inicial das vendas do Macintosh reafirmaram a personalidade difícil e as excentricidades de Steve Jobs. Em maio de 1985, os acionistas decidiram que o Steve Jobs não ficaria com o controle de nenhuma divisão e nenhum encargo operacional, mas ele poderia ficar na empresa com o título de presidente do conselho e no papel de visionário dos produtos. E o Jobs não aceitou e ficou fora da Apple. Só que isso também não foi motivo para largar a mão de tudo. Em 1986, ele comprou a empresa de animação do George Lucas, que mais tarde virou a Pixar. Depois de investir $50 milhões nessa empresa, passou a produzir filmes como Toy Story, Procurando Nemo, e em 2006 a Pixar se fundiu com os estúdios Walt Disney. Em 1997, o Steve Jobs retornou para a Apple com o cargo de CEO e iniciou o processo de revitalização da empresa. Com uma nova equipe, a Apple lançou produtos revolucionários, como o iPod em 2001, obrigando a indústria musical a se reinventar. Em 2007 foi lançado o primeiro iPhone, um celular feito com comandos nos dedos na tela digital, com acesso à internet e facilidade na criação de aplicativos. No ano de 2009, a Apple lançou o seu primeiro computador de mão, que é o MacBook, que era pequeno e de fácil acesso à internet. Nesse mesmo ano, a Apple lançou o iPad. Depois, em julho de 2011, o Steve Jobs anunciou o iCloud, que resolveria todos os problemas de armazenamento de arquivos, fotos, músicas e aplicativos, porque eles seriam guardados numa nuvem. E aqui cabe um parênteses. Em 2003, o Steve Jobs foi diagnosticado com um tipo de câncer raro. Ele foi descoberto no início, mas ele negou a fazer os tratamentos convencionais, queria fazer alguns tratamentos alternativos. Durante 9 meses ele adiou essa cirurgia e foi fazer a cirurgia 9 meses depois, em 2004, para tirar um tumor do pâncreas. Em 2009, a sua saúde já estava fragilizada, ele já tinha perdido muitos quilos. Em um e-mail enviado para seus funcionários, o Jobs revelou que problemas de saúde são mais complexos do que se pensava. E no mesmo ano, ele nomeou Tim Cook como diretor de operações da Apple. Em janeiro de 2011, ele anunciou que estava saindo de licença médica. Aí, em julho, ele fez o lançamento do iCloud. Em agosto, ele renunciou o cargo de CEO e em outubro ele faleceu. E aqui nesse ponto cabe uma citação para 5 maiores lições de vida do Steve Jobs, que é você não ter uma vida limitada, amar o que você faz, não vender porcaria, não fazer pelo dinheiro e ter coragem para seguir seu coração. Se você quiser saber mais a fundo sobre esses conselhos de vida do Steve Jobs, tem um outro vídeo no canal que fala só sobre isso. Ele tá aqui no card, tá no primeiro link da descrição do vídeo. Eu acredito que a contribuição de Steve Jobs para a popularização do computador pessoal supera a de qualquer outro líder dessa indústria, como Bill Gates, o próprio Steve Wozniak ou Adam Osborne. E o Apple II, em 1977, se transformou num padrão de computador a ser seguido e foi para uma geração inteira a porta de entrada para esse mundo digital. Como um empreendedor incomum, um gênio da tecnologia e visionário, o Steve Jobs apostou na simplificação máxima na interação homem-máquina, ou na linguagem dos especialistas, na interface do usuário. Tudo para ele tinha que ser fácil de usar. Antes de qualquer concorrente, o Jobs conseguia identificar tendências e buscar caminhos que poucos acreditavam, como a associação da informática pessoal com entretenimento e mobilidade. E nesse sentido, a sua contribuição talvez seja maior para a eletrônica moderna do que foi a do Henry Ford um século antes para a indústria automobilística. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, porque é a forma que você me mostra que gosta desse tipo de conteúdo. Eu posso fazer mais conteúdos desse quadro para você. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você já foi inscrito, verifique o sininho das notificações, que tem vídeo novo toda terça e sábado, e com o sininho ativo você recebe a notificação assim que o vídeo sai. Aproveita e mostra esse vídeo para alguém, que você já ajuda demais o canal a crescer. Deixa o seu comentário aqui embaixo falando o que você acha da história de vida do Steve Jobs e quem que você quer que seja o próximo vídeo desse nosso quadro. Eu espero você no próximo vídeo, até a próxima e tchau!